Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje eu queria responder a pergunta recorde que eu recebo no cartório, que é: quanto custa um inventário extrajudicial? E é muito comum os advogados, as pessoas ligarem e falar: deixou uma casa, um carro, quanto fica mais ou menos? E para responder essa pergunta, eu vou trazer algumas informações que são muito importantes para a gente apurar o valor desse inventário. A primeira informação que precisamos levantar é o valor do patrimônio deixado. Então, no caso de imóveis, as matrículas atualizadas, valor tributável e o valor de avaliação. Se houver veículos, o certificado de registro desses veículos e um orçamento de tabela FIPE. Se houver depósitos em contas bancárias, um extrato ou saldo dessas contas bancárias. Resíduo de FGTS, um saldo desse resíduo de FGTS. Então, nós vamos somar tudo aquilo que ele deixou como patrimônio. Apurado o valor do patrimônio, eu preciso fazer uma segunda análise. Quer saber se essa pessoa era casada, se vivia em união estável e qual era o regime aplicável. Por quê? Do valor do patrimônio, eu preciso destacar o que é meação do cônjuge ou do companheiro. O valor dos emolumentos da escritura incide só sobre a herança. Eu desconto o valor da meação. Como que funciona? Se a pessoa era casada ou vivia em união estável e tinha regime de comunhão total de bens e deixou 100 mil em patrimônio, eu sei que 50 mil é valor da minha ação e 50 mil vai ser herança dos herdeiros. Eu só vou cobrar a escritura sobre o valor dos 50 mil, que é o valor dos herdeiros. E é importante as matrículas atualizadas, porque eu preciso ver o quê? Qual foi o título aquisitivo desses imóveis? Porque se a pessoa for casada em comunhão parcial de bens ou outro regime, eu preciso saber qual foi o título aquisitivo de origem para saber se esse imóvel se comunicou ou não comunicou, para eu poder apurar esse valor de meação e de herança. Então, o primeiro passo é eu fazer a apuração desse patrimônio. E o segundo passo é eu analisar regime de bens e título aquisitivo dos bens, para eu saber o que é bem comum e o que é bem particular. Porque eu vou pegar do valor do patrimônio, eu vou destacar o que é meação do cônjuge e o que é herança dos herdeiros. O terceiro fator que nós precisamos analisar é saber se vai haver cessão ou renúncia entre os herdeiros. Eu costumo perguntar como eles pretendem fazer a partilha, porque aí se houver diferença no pagamento entre os herdeiros, aí isso é um indício que está tendo ou cessão ou renúncia. E essa cessão e essa renúncia, além seja um acréscimo de emolumentos e também a incidência de tributos, que também será considerado no cálculo total da escritura. Vou dar alguns exemplos só para contextualizar. Vamos supor que João é casado com Joana em comunhão total de bens. E ele deixa um veículo e uma casa que somando dá 150 mil em patrimônio. Desses 150 mil, eu sei que metade é meação da viúva e metade é herança. E o valor de cada parte é 75 mil. Eu vou pegar esses 75 mil, eu vou lá na tabela de custos e emolumentos, eu vejo em qual faixa ele se enquadra. Não é cobrado percentual em cima desses 75 mil, mas é cobrado conforme as faixas da tabela de custos e emolumentos. Então, hoje, essa escritura sobre 75 mil sairia 1.590. Agora, vamos supor que um dos filhos resolve renunciar. Não, eu não quero minha parte, abro mão pura e simplesmente. Sobre essa renúncia, vai incidir um valor de uma escritura sem valor declarado, que hoje, no estado de São Paulo, está em torno de R$ 432. Então, vai ficar 1.590 mais 432. Vai dar R$ 2.022. Vamos supor que ao invés dele renunciar, ele cede onerosamente, ou seja, ele vende o quinhão dele para o irmão. Aí, nesse caso, não é cobrada uma escritura sem valor, ela é cobrada uma escritura com valor. Então, o valor dessa cessão é 37.500, eu vou lá na faixa 1 da tabela e eu vou ver em qual faixa ele se enquadra para acrescer no valor da escritura. Então, até aqui eu expliquei como é feito o cálculo de um inventário e quais são as informações que eu preciso ter para fazer esse cálculo. Só que essa não é a única despesa de um inventário. Aí, independente se eu for fazer judicial ou extrajudicial, existem outras despesas. E quais são elas? Primeiro é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Aqui no estado de São Paulo, a alíquota é 4% e ela incide sobre o valor da herança. Por isso que é importante eu saber regime de bens, pegar título aquisitivo para eu separar o que é herança do que é meação. Então, sobre o valor da herança, incide 4% de imposto aqui no estado de São Paulo.
mais juros e multas se for o caso. Eu vou ter despesa com o registro imobiliário depois, eu vou ter despesa de transferência dos veículos, certidão de inexistência de testamento, que é mais ou menos R$ 67, certidão de matrícula dos imóveis atualizadas, certidão de nascimento ou casamento dos herdeiros atualizadas também. Sobre o assunto que eu acabei de dizer, eu vou deixar um post neste site que eu vou deixar marcado aqui. Então você pode entrar lá. Tudo isso que eu falei eu deixei lá bem explicadinho. No final eu deixei o link para a tabela de custas e emolumentos, para a lei de ITCMD do Estado de São Paulo e também para os documentos necessários para lavrar uma escritura. Principalmente você que é advogado, eu acho que isso pode ajudar bastante e facilitar no trâmite do inventário. Um abraço e muito obrigada.